Mais de 1.100 localidades ucranianas estão sem eletricidade devido a bombardeamentos russos contra infraestruturas energéticas. Kiev diz que a situação é crítica. Líderes partidários finlandeses apoiam vedação na fronteira com a Rússia. A demarcação estende-se por 1.300 km e é a maior da União Europeia. Elnaz Rekabi, recebida como uma heroína no regresso ao Irão, mas persistem os receios relativos à sua segurança. Temperaturas a rondar os 30 graus Celsius levam os franceses para a praia em meados de outubro. Sem água corrente, eletricidade ou serviços básicos. Num cenário já devastado, a estratégia da Rússia de bombardear intensamente infraestruturas energéticas na Ucrânia deixa a população numa situação ainda mais crítica face à aproximação do inverno. Kiev diz que mais de 1.100 localidades ucranianas continuam sem abastecimento elétrico na sequência dos ataques russos dos últimos 10 dias. Segundo o porta-voz dos serviços de emergência ucranianos, algumas delas estão mesmo dentro dos territórios ocupados. Desde o início do mês, 4.000 localidades têm registado cortes de corrente. Pela primeira vez em algum tempo, o Kremlin reclama progressos na região de Kharkiv, onde as forças russas terão reconquistado uma aldeia que tinham abandonado no início de setembro. Esta terça-feira, a Rússia voltou a recorrer a drones-bomba de fabrico iraniano em ataques contra o território ucraniano, o que levou o ministro dos Negócios Estrangeiros a sugerir ao presidente Volodymyr Zelensky que corte os laços diplomáticos com Teherão pela cumplicidade nos crimes de agressão russa. O Kremlin tem negado o uso dos drones e o Irão o fornecimento, mas as armas têm sido regularmente filmadas e os peritos não têm qualquer dúvida sobre a sua presença no teatro de guerra. Ainda não está convencida com a ideia de fixar um teto máximo de preço para as importações do gás. Mas para mostrar que antes do inverno a Comissão Europeia tem propostas sólidas para baixar os preços da energia, apresentou um novo pacote de medidas que ajudarão os cidadãos e as empresas. São várias ideias para começar a reformular o mercado, incluindo influenciar os atuais índices de preços. O elemento que estamos agora a colocar sobre a mesa é um mecanismo de correção do mercado para eliminar a especulação e a volatilidade do índice TTF, que já não é representativo. Isso terá um efeito de acalmia sobre os preços do gás que são negociados na União Europeia. Bruxelas propõe a criação de um índice complementar ao atual TTF, transacionado no mercado nos Países Baixos e que serve de referência para os contratos na Europa. O novo índice seria aplicado especificamente ao gás natural liquefeito, agora negativamente afetado pelos preços aplicados ao gás disponibilizado via gasodutos. Por outro lado, para aumentar a solidariedade entre os 27 países, é proposto que pelo menos 15% do gás para armazenamento seja adquirido numa plataforma conjunta com outros países e que se criem mais acordos bilaterais com os países vizinhos. Atualmente, apenas estão em vigor 6 acordos de solidariedade, quando há um potencial para 40. Novas regras serão aplicadas por defeito se esses acordos não forem voluntariamente estabelecidos pelos governos. Depois de alguma resistência, a Comissão Europeia poderá também estudar como aplicar o chamado mecanismo da Península Ibérica ao resto da União. Em maio, Portugal e Espanha começaram a aplicar um sistema de subsídios para baixar os preços, autorizado pela Comissão Europeia, tendo em conta que usavam muitas fontes de energia renováveis, mas os preços da eletricidade estão por defeito indexados ao do gás. O pacote de medidas será analisado pelos chefes de Estado e de Governo na Cimeira em Bruxelas na próxima quinta e sexta-feira e as decisões serão atentamente seguidas pelos mercados. Aumenta cada vez mais o apoio à proposta da Guarda Fronteiriça da Finlândia, que pretende a construção de uma vedação ao longo da fronteira com a Rússia. Desta feita, foram os líderes dos principais partidos finlandeses a defender a medida, que implica erguer uma barreira parcial cobrindo uma extensão de 130 a 260 quilómetros. Recorde-se que, no total, a fronteira da Finlândia com a Rússia estende-se por 1.340 quilómetros, o que configura a maior linha de demarcação
deslocação de toda a União Europeia. A primeira-ministra Sanna Marin afirma que quer garantir o apoio às forças fronteiriças para que possam conduzir um controle eficaz e para que estejam preparadas para situações extremas. O espectro de uma migração em larga escala ganhou maior dimensão desde que Vladimir Putin anunciou a mobilização de reservistas para a Ucrânia. Os números de entrada de cidadãos russos na Finlândia começaram a multiplicar-se por 8. A construção pode demorar entre 3 e 4 anos, mas a decisão final só deverá ser tomada após as eleições legislativas em abril do próximo ano. Elnaz Rakabi está de regresso a casa e a fazer fé nos vários vídeos publicados nas redes sociais. Foi recebida como uma heroína, com várias centenas de iranianos à sua espera nas imediações do aeroporto, apesar de ter aterrado a meio da noite. Na hora da chegada, a escaladora repetiu para as câmaras a mesma justificação que já tinha sido publicada no seu Instagram e disse que foi chamada para competir sem estar à espera e que no meio da confusão para se calçar e colocar o equipamento técnico, se esqueceu de colocar o hijab. Apesar do regresso, não é certo que o discurso convença as autoridades. A BBC Persa revela que passaporte e telemóvel foram confiscados e o site anti-regime Iranwire afirma mesmo que Rakabi seguia diretamente do aeroporto para a prisão. Intencional ou não, a decisão de competir sem hijab aconteceu no momento em que o país atravessa uma onda de protestos que se seguiu à morte de Mahsa Amini numa esquadra de polícia depois de ter sido detida por não usar o hijab de forma adequada. Emmanuel Macron pediu aos franceses para pouparem no aquecimento e, para já, São Pedro tem dado uma ajuda. Em meados de outubro ainda se faz praia no hexágono, com as temperaturas a rondarem os 30 graus Celsius no sul do país. A vaga de calor, com temperaturas 10 graus superiores à média para esta altura do ano, tem proporcionado um outono certamente agradável para os locais, mesmo que o fenómeno cause apreensão. Não é normal. Nesta altura do ano já devíamos ter geada. Os pássaros ainda não estão a voar para sul. Não percebemos o que é que se passa. O planeta está em perigo. As autoridades locais chamam a atenção para o problema deste verão tardio, que veio agravar os efeitos da forte seca dos últimos meses. O que surpreende é que este ano conseguimos caminhar aqui em julho, agosto, setembro e agora em outubro. São 4 meses em que o caudal do Garonne está muito baixo. Enquanto o outono não regressa ao seu comportamento habitual, os franceses vão aproveitando os últimos raios de sol. A preocupação vem depois. Esta estudante sublinha que não podemos culpar o aquecimento global por tudo, mas admite que a situação é inquietante, sobretudo depois da enorme seca do verão. Acrescenta que é preciso esperar pelos próximos anos para ver como a situação evolui e que se alguma vez tivermos esta temperatura 25 de dezembro, aí sim devemos ficar verdadeiramente inquietos. A vaga de calor deve ser uma massa de ar quente proveniente do norte de África e prevê-se que a temperatura regresse ao normal para esta altura do ano no final da semana. As chuvas torrenciais que se abateram sobre a ilha de Chipre provocaram fortes inundações que invadiram várias cidades, incluindo a capital Nicósia. Pelo menos 2 localidades na zona de Lárnaca ficaram sem eletricidade. Não há vítimas a registar. Os danos materiais são extensos. Parte de uma estrutura com jazigos desabou no mais antigo cemitério de Nápoles, deixando à luz do dia mais de uma dezena de caixões. É a segunda vez que este tipo de incidentes ocorre este ano no mesmo espaço. Várias famílias organizaram um protesto contra as condições da manutenção dos cemitérios nesta cidade italiana. Encarnou o papel de James Bond durante 15 anos e agora recebeu a mesma distinção que Ian Fleming entregou ao agente secreto na ficção. A princesa Ana condecorou o ator britânico Daniel Craig com a Ordem de St. Michael e St. George pelo seu contributo excepcional ao cinema e teatro. Isto depois de ser nomeado comandante honorário da Royal Navy.